Para os solteiros, eu não tenho nenhum mandamento do Senhor. Porém, dou a minha opinião como uma pessoa que, pela misericórdia do Senhor, merece confiança. Por causa dos tempos difíceis em que vivemos, eu penso que é melhor para o homem ficar como está. Você tem esposa? Então, não procure se separar dela. Você é solteiro? Então, não procure esposa. Porém, se você casar, não estará cometendo pecado. E se uma moça solteira casar, também não estará cometendo pecado. Mas eu gostaria de poupar vocês dos problemas de cada dia que terão na vida de casados. Irmãos, o que eu quero dizer é isso. Não nos resta muito tempo. E daqui em diante, os casados devem viver como se não tivessem casado. Os que choram, como se não estivessem chorando. Os que estão rindo, como se não estivessem rindo. Os que compram, como se não fosse deles aquilo que compraram. Os que tratam das coisas deste mundo, como se não estivessem ocupados com elas. Pois este mundo, como está agora, não vai durar muito. Este mundo, como está agora, não vai durar muito. É sempre útil entender o contexto de uma escritura, de um texto que a gente lê como acabamos de ler. E hoje, entender o contexto para nós é fundamental. O que estava acontecendo para Paulo dizer palavras assim tão estranhas? Por exemplo, você que é solteiro é melhor que não case. É uma coisa meio estranha. Então vamos entender o que estava acontecendo. Corinto, essa carta foi escrita aos Coríntios. Corinto era uma cidade muito importante, muito rica, numa estreita faixa de terra que separava o norte do sul da Grécia. Era uma faixa de terra, um istmo. Né? O apóstolo Paulo tinha ficado 18 meses lá em Corinto, na sua segunda viagem missionária. E ali ele estabeleceu uma igreja. Quem quiser saber mais sobre isso, leia Atos 18. E no final da visita, ele deixou a cidade, partiu para visitar outras cidades, como Éfeso, Jerusalém, Antioquia, a Galácia, etc. Depois que ele deixou Corinto, Paulo escreveu uma carta para aqueles cristãos, advertindo-os de que não tivessem nada a ver com gente imoral. Isso está lá em 5:9, 1 aos Coríntios. Mas esta carta se perdeu, ela é conhecida como a carta perdida. No texto que nós lemos, o apóstolo está respondendo às informações, ao relato de uma família que havia lá em Corinto, a família de Cloé, sobre problemas que estavam acontecendo naquela igreja. E nesta carta, o apóstolo Paulo fornece orientação para como lidar com aqueles assuntos. No capítulo 1-6 de 1 aos Coríntios, Paulo trata de problemas trazidos ao seu conhecimento por pessoas que eram lá da igreja, pessoas que chegavam lá e contavam para Paulo esses assuntos. Agora, no capítulo 7, que nós lemos, ele começa a abordar assuntos a respeito dos quais você me escreveram, ele diz. Então, sobre aquilo que vocês me escreveram, aí ele começa a abordar sobre isso. Havia uma frase que estava sendo muito repetida lá na igreja de Corinto. A frase era a seguinte: é bom que um homem não toque em uma mulher. É bom que um homem não toque em uma mulher.
Essa expressão que era usada lá na igreja é uma expressão que se refere a ascetismo. Ascetismo é assim, uma abnegação, né? Ascetismo é uma rigidez. A pessoa vive de uma forma muito apertada, né? De uma forma assim, muito rígida. E ascetismo significa abnegação. Era uma disciplina. Então, eu vou viver como um asceta. Nós precisamos entender que essa cidade de Corinto é uma cidade grega. E os gregos foram muito influenciados pela filosofia grega. E a filosofia grega tem uma prática que a gente chama de dualismo. Eles ensinam o dualismo, isto é, o grego vê o físico, por exemplo, o corpo humano, como mal. A matéria é má, a matéria é ruim. E a alma que é espiritual, é boa. E muita gente hoje, aí, mesmo sem saber, pensam assim: tudo que é do corpo é mal. Tudo que envolve sexo é ruim. E coisas desse tipo. Então a gente tem que cuidar da alma, né? Então a frase, o homem faz bem em não casar, é consistente com esse dualismo. Então eu desconfio que eles estavam perguntando para o Paulo, já que a gente aprendeu que a matéria é má, aprendeu dos gregos, não de Paulo. Já que a gente aprendeu que a matéria é má, então acho que a gente não devia nem tocar numa mulher. Agora, o judaísmo e o cristianismo não pensam assim. Nós não pensamos assim. Nós não somos dualistas. Nós vemos a pessoa como sendo um ser inteiro. Nós somos completos. Não dá para separar o nosso corpo em partes. Então, se você vir um corpo sem alma, então é um defunto. Eu só vejo um corpo sem alma num defunto. Vá num velório, lá tem um corpo sem alma. Agora, se você vir uma alma sem corpo, então é assombração. Pula fora. Eu lembro que tinha uma pessoa que fazia faxina aqui na igreja, e teve um velório, a pessoa toda assustada. Aí o Joãozinho falou assim, olha, quando o corpo saiu, a igreja ficou vazia, estava fechando lá na frente, o Joãozinho falou para a moça, ele estava indo embora, falou, olha, se você vir uns barulhos aí, é a alma que ainda não subiu. A mulher quase morreu, né? Isso é assombração, isso não existe. Tá certo? Então, nós não somos dualistas. Então, os cristãos lá de Coríntios, eles se sentiram confortáveis em citar essa frase para Paulo. Não é bom que o homem toque em mulher. Porque Paulo era celibatário. E ele fala isso lá nesse mesmo capítulo, no versículo 8. Nós, de fato, não sabemos qual era o estado civil de Paulo. Com certeza, nós não sabemos. Não sabemos se ele tinha ficado solteiro, se ele tinha sido casado e depois a sua esposa o tivesse abandonado por causa da sua conversão. Não sabemos se ele era viúvo. De fato, a gente não sabe. Mas como eu não gosto de me meter na vida de ninguém, eu vou deixar para saber isso lá na eternidade, num cantinho. Vou chamar o Paulo. Paulo, como é que era assim? Né? No capítulo 15 de 1 aos Coríntios, Paulo novamente vai tratar dessa expressão dualista que havia na igreja de Corinto. Alguns crentes de Corinto diziam que não há ressurreição dos mortos. Eles não acreditavam nisso. Por quê? Porque se o corpo é mau, como é que ele vai ressuscitar? Eles não acreditavam nisso. E aí Paulo, neste capítulo 15, ele vai enfatizar enfaticamente que nós todos ressuscitaremos com um novo corpo, um corpo glorificado. Então, no capítulo 7, versículos 1 a 24, Paulo procura reorientar a igreja de Corinto para afastá-los do foco ascético, enfatizando esta abnegação
essa mortificação do corpo. E ele tenta passar para a igreja um foco escatológico. A palavra escatológico significa se relaciona às coisas que vão acontecer no fim, na volta de Cristo. Então, Paulo, com outras palavras, Paulo estava orientando a igreja o seguinte: olha, Cristo vai voltar. Pensem nisso. Preocupem-se, dê prioridade a isto. E aí, neste processo, Paulo responde a uma série de perguntas sobre casamento, sobre divórcio. Por exemplo, o casal deve se abster das relações conjugais? Havia uma senhora aqui na nossa igreja, que hoje já está na glória, ela dizia que em domingo de ceia, o casal não podia manter relações sexuais. Então, hoje, não poderia ter tido relações sexuais. Mas isso é besteira, né? E Paulo que responde? Olha, Paulo responde a essa pergunta: que os dois não se neguem um ao outro. A esposa não deve se negar ao marido. E o marido não deve se negar à sua esposa, a não ser que eles queiram separar um dia tal para terem lá um momento de jejum, oração, de comunhão com Deus. Então, nada de se separar de relações conjugais. Biblicamente, o corpo do homem é da esposa. O corpo da esposa é do marido. E não devem se negar. Essa é a primeira resposta que Paulo dá. Eles perguntaram: os solteiros devem permanecer sozinhos? Eu estou solteiro, é melhor eu não casar mesmo? Paulo diz: de preferência sim. De preferência não se case. Eu vou explicar isso mais à frente. Outra pergunta: os cristãos casados com não cristãos devem se divorciar dos seus cônjuges? Eu me converti, a minha esposa não é cristã, eu devo me separar dela? Paulo diz: não se separe. Não se separe. Os homens circuncidados devem reverter o procedimento? Não sei como é que eles fariam isso. Não é? Mas devem reverter? Paulo diz: não, como é que vai fazer isso? Os homens que não foram circuncidados, os que não foram circuncidados, que era uma prática judaica, né, do judaísmo, devem procurar circuncisão? Paulo responde: cada um deve continuar como era quando aceitou o chamado de Deus. Se você não era circuncidado quando se converteu, continue não sendo circuncidado. Isso não tem mais valor para nós. Então, a chave para a gente entender os conselhos de Paulo sobre esses assuntos, eu acho que aqui nunca alguém se preocupou com a ideia: será que eu devo me circuncidar? Acho que nunca pensou nisso. Acho que ninguém, principalmente as moças, nunca devem ter perguntado: será que eu devo ficar solteira? Eu acho que não. Pelo contrário. Ficam ali orando para aparecer. Tem algumas irmãs que já estão até orando assim: o que vier a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Então, nós não temos esse tipo de preocupação. Então, mas como entender? Como colocar esse assunto hoje para nós, século 21? A chave está no versículo 29, a primeira parte. Ele diz assim: não nos resta muito tempo. Não nos resta muito tempo. Os estudiosos, eles afirmam que no início da igreja cristã, logo após a ressurreição de Jesus, a igreja, eles aguardavam a volta de Cristo em breve. Há quem diga, por exemplo, que os crentes lá de Jerusalém davam terreno. Nunca aqui, ninguém na igreja aqui doou um terreno para a igreja. Cadê um carro?
mesmo que fosse um Fusca. Ninguém nunca doou nada para a igreja. Mas naquele tempo eles diziam assim, além da pobreza, mas eles diziam, Cristo vai voltar logo, então eu vou dar. Então havia essa expectativa da volta iminente de Cristo. Não nos resta muito tempo. Aqui a gente tem essa palavra tempo. Os gregos, e você sabe, o Novo Testamento foi escrito em grego. Os gregos têm duas palavras para tempo. Tempo é tempo. Mas para o grego existem pelo menos duas palavras. Uma é cronos. Cronos tem a ver com o tempo cronológico. Né? Cronologia, minutos, horas, dias. Quando nós dizemos, olha, no próximo sábado, às 3 horas, eu vou à tua casa, eu estou usando o tempo cronos. Esta é a primeira expressão. Mas há uma segunda palavra, que é a palavra que está aqui em grego. Em português está tempo, lógico. Mas no grego é outro termo, é kairos. Kairos. E essa palavra kairos, tempo em grego, tem pelo menos 4 sentidos, dependendo do contexto em que ela está inserida. Pode ser tempo, um ponto de tempo, um período de tempo. Esse é o primeiro sentido. Pode ser o tempo certo, favorável, oportunidade. Puxa, você chegou a tempo. Ou seja, você chegou na hora certa. É esta a oportunidade. Você chegou na hora certa. É o segundo sentido. Pode ser um tempo fixo, um tempo definido, ou um tempo de crise, ou os últimos tempos. O que Paulo está dizendo aqui, com essa expressão, é que o tempo é pouco. Nós temos pouco tempo. Essa frase pode ser traduzida como: o tempo foi encurtado. Nosso tempo foi encurtado. O nosso tempo foi abreviado. Quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou, iniciou-se o tempo do fim. Começou aquilo que os teólogos dizem de um processo escatológico. Lembra? Escatológico significa ao fim, aos últimos tempos. Quando Cristo ressuscitou, morreu, ressuscitou, começou esse tempo escatológico. E esse tempo escatológico, esse tempo do fim, esse tempo que nós estamos vivendo, o tempo do fim, vai terminar com a volta de Cristo, que a gente chama de parousia. Cristo vai voltar. Então, isso a gente estudou muito na escola de Bíblia e Teologia. Nós estamos no período em que os teólogos chamam de já e ainda não. O reino de Deus já foi inaugurado, mas ainda não está completo. O reino de Deus está entre nós, mas nós percebemos tanta maldade neste mundo, tanta ruindade, estamos vivendo isso agora. Mas vai chegar um momento que o reino de Deus vai se consumar. É o momento em que a história vai terminar. A história como nós a conhecemos agora. A história como nós sempre conhecemos. Vai terminar quando Cristo voltar. Quando Cristo voltar, tudo o que nós conhecemos vai mudar. Vai sofrer uma grande transformação. Então, o evento de Cristo, o que é esse evento de Cristo? O ministério, a morte e a ressurreição de Cristo, é como se ela tivesse comprimido o tempo, comprimido. O futuro foi adiantado. Então, com a morte, com o ministério, morte e ressurreição de Cristo, o futuro se tornou visível. Nós já sabemos, nós cristãos, nós que cremos na Bíblia, o futuro se tornou visível. A gente sabe o futuro. Sabe o futuro. Então, a preocupação de Paulo, quando fala que o tempo é curto,
o tempo se abrevia, o tempo foi comprimido. A preocupação de Paulo não é a quantidade de tempo que nos resta, mas com uma nova perspectiva radical de que o futuro foi adiantado. Aqueles que possuem um futuro definido, nós que podemos visualizar pela fé este futuro, nós que podemos enxergá-lo com clareza, nós vivemos hoje de uma maneira radicalmente alterada em relação àquilo que é importante. Então, nós, em função do que nós sabemos sobre o nosso futuro, nós entendemos o que é importante e o que é irrelevante. Nós não vamos ficar nos preocupando com coisas irrelevantes. Então, essa palavra kairos, alguém chegou a dizer que é um termo técnico para falar do período crucial da história. Nós estamos vivendo, irmãos, após Cristo, vivendo o período crucial, importante, significativo da história. E no versículo 31, na segunda parte, Paulo diz assim: este mundo, como está agora, não vai durar muito. Este mundo, que eu conheço muito bem, que você conhece muito bem, não vai durar muito. Portanto, nós não devemos nos deixar distrair por preocupações menores. Não devemos nos distrair por coisas insignificantes, por coisas sem valor. O apóstolo Paulo cria que a segunda volta de Cristo estava dobrando a esquina. Olha, Cristo está voltando. Essa era a percepção de Paulo. Essa era a visão de Paulo. A questão, então, é o que esse texto tem a ver conosco. Depois de esperar 2000 anos pela vinda de Cristo, é menos provável que a gente espere pela vinda dele. Eu não sei se alguém esta semana, só você pode responder, você se pensou assim, Cristo pode voltar? Pode ser que eu não acorde amanhã, pode ser que amanhã eu não consiga ir à igreja, porque Cristo vai voltar antes. Não sei se alguém se preocupou. Eu não pensei nisso. Eu pensei muito porque eu estava preparando essa mensagem. Mas, normalmente, a gente não pensa nisso. Embora, esperançosamente, nós não tenhamos perdido a esperança. Mas já se passaram 2000 anos, mais de 2000 anos, e ele não voltou ainda. Mas a gente ainda espera que ele volta. Então, queridos, o que este texto nos chama a fazer, esse texto que nós acabamos de ler, é mantermos aquilo que eu chamo de uma perspectiva escatológica. Uma perspectiva do fim dos tempos. A história vai terminar. Este mundo vai terminar quando Cristo voltar. Então, a gente precisa apreciar o fato de que a morte e a ressurreição de Jesus inaugurou uma nova era. Uma nova era. Nós, como cristãos, vivemos com uma pé neste mundo e outro pé na eternidade. Eu gosto muito daquela velha canção, já cantamos muito. Aqui não é meu lar, um viajante sou. Meu lar é lá no céu, Jesus já preparou. Ouvirei do portal Jesus a me chamar. No lar celestial, eu quero logo entrar.
Esta é a perspectiva. Eu já contei essa história uma vez. Uma vez a Valéria e eu fomos a Belo Horizonte participar da Convenção Batista Brasileira. E nós ficamos num hotel, lá no centro de Belo Horizonte. Um hotel muito antigo. Pastor André Petkov que arranjou para nós, ele que trabalhava com isso. Mas era um hotel muito ruim, muito velho. O quarto da gente era um museu. Aquele cheiro de mofo no quarto. Aí nós entramos, ficamos aí, não, nós vamos fazer o seguinte, vamos ali na loja da esquina, vamos trocar essas cortinas desse quarto, vamos colocar uma televisão nova e equipamos todo o quarto do nosso hotel. Certo, Alanice? Você acredita nisso? Lógico que não. Aqui não é a minha casa, eu sou um viajante. Eu moro lá em São Paulo. É mais ou menos isso o que o apóstolo Paulo Questino fala. Aqui não é meu lar. Aqui não é minha casa. Eu estou de passagem, eu sou um peregrino. A Bíblia usa essa expressão, eu sou um forasteiro aqui neste mundo. Você é forasteiro. Você não está aqui para sempre. Isto é ter uma perspectiva escatológica. Viver à luz da eternidade. Isso significa viver a eternidade. Eu estou aqui, estou com o pé nesse mundo. Mas não é aqui que eu vou ficar. Nós podemos continuar com uma vida normal. Casar, trabalhar, criar filhos, planejar aposentadoria, mas sem sucumbir ao tipo de preocupação com as coisas materiais que sempre ameaça nos aprisionar. Eu compro uma Bíblia, mas eu sei, essa Bíblia um dia vai passar. Isso aqui, eu não vou levar essa Bíblia para o céu. Eu compro um carro, eu reformo minha casa, mas não estou aqui para sempre. A gente precisa ter isso na cabeça. Nós não vamos nos acomodar. Nós não vamos para o deserto. Mas nós vamos ter essa perspectiva. Eu não estou aqui para sempre. O tempo é curto. É difícil para a gente viver em um mundo que celebra o sexo, dinheiro, poder, como os valores finais deste mundo. O nosso mundo é assim. Importa você ter dinheiro. Importa você ter sexo. O que importa é você mandar. Isso é que importa. É difícil a gente não ser afetado por isso. A qualquer momento que você entra na internet, na sua mídia social, você vai receber logo algo que você vai precisar comprar. No entanto, eventos ocasionalmente interferem em nossas vidas e nos forçam a pensar mais profundamente. Lembra daquela passagem que diz assim, é melhor estar num velório do que estar numa festa? Ninguém pensa no significado profundo da vida numa festa. Mas quando você está num velório, você pensa. Então, quando o médico diz assim, é câncer. É câncer. Ou quando nós descobrimos que o nosso filho se envolveu num acidente grave. Ou quando um cônjuge morre. De repente, aquelas coisas que pareciam ser tão importantes, alguns segundos atrás, desaparecem e vão para um segundo plano. Nós experimentamos um período assim na pandemia. Eu já contei aqui para muita gente, quando ouvi aquelas reportagens sobre a pandemia, eu lembro que um dia eu estava lá e eu falei, poxa, dessa eu não vou escapar. Quando a gente falou, será que a gente vai voltar a se reunir como nós estamos reunidos aqui hoje? A gente pensou nisso. É um período de crise. Os ucranianos, os israelitas, os palestinenses estão vivendo essa crise agora. É por isso que
lá no versículo 26, Paulo disse assim: por causa dos tempos difíceis em que vivemos, eu penso que é melhor para o homem ficar como está. Nós não sabemos com certeza quais eram esses tempos difíceis a que Paulo se refere. Nós não sabemos. Mas, então, a gente entende que quando Paulo escreve, primeiro ele coloca essa perspectiva presente. Há uma crise que a gente está experimentando agora. Há crises pessoais que alguém aqui pode estar passando. Alguém que está participando deste culto pela internet pode estar passando por uma crise. Essa é temporal. E há também uma crise que se dará quando Cristo voltar. Crise para muitas pessoas. Uma mudança radical. Na crise, nós nos reorientamos rapidamente para aquilo que é verdadeiramente importante. Você pode ser o homem mais rico no mundo. Se estiver morrendo de sede num deserto, você dá tudo o que tem por um copo d'água. Ou não? Percebem como os nossos valores são relativos? Então, o texto que nós lemos nos chama a viver um tipo de vida reorientada. Nós precisamos reorientar a nossa vida. Qual é a orientação da sua vida? Ter mais. Trabalhar mais. Comprar mais. Ou não estaria no tempo de a gente começar a viver à luz da eternidade? Embora Jesus tenha deixado claro que ninguém sabe quando ele volta, a sua morte e ressurreição inauguraram uma nova era, onde é apropriado para nós vivermos como um povo escatológico, um povo cuja visão se estende ao início do reino de Deus, em toda a sua plenitude. Um povo que vive naquela expectativa do que será, ao invés de estar atolado naquilo que é. Porque muitos de nós nos atolamos no mundo que é. Eu já citei este fato, e eu estava pensando nele esta semana. O pastor, que gravou um vídeo, né, ele estava já nos últimos dias, estava muito mal, e ele dizia: eu estou me desmamando deste mundo. Ele falou isso, essa expressão. Eu fiquei com uma inveja danada. Um homem que sabia que estava deixando este mundo, mas não falou isso chorando, não falou isso, não, eu estou desmamando, eu estou indo. Era o pastor Russell Shedd, que já faleceu. Que bom, irmãos, se a gente aprender a desmamar deste mundo. Eu estou passando por essa experiência. Isso a gente só consegue quando é novo. Alane, você ainda não pensa nisso. Você é muito nova para isso. Mas quando você chega aos 25 anos, como eu, você começa a pensar, realmente, e aí? O que esse mundo me oferece? A gente precisa tirar o pé da lama. Tirar o pé deste mundo. E aí Paulo diz, e daqui em diante, os casados devem viver como se não tivessem casado. Os que choram como se não estivessem chorando. Os que estão rindo como se não estivessem rindo. Os que compram como se não fosse deles aquilo que compraram. Os que tratam das coisas deste mundo como se não estivessem ocupados com elas. A Bíblia descreve a vida cristã como uma experiência na qual todos os relacionamentos, todas as responsabilidades devem ser relativizados. São relativos à luz deste processo escatológico que teve início com a morte e ressurreição de Jesus e que será consumado na sua volta. Na prática, é isso que eu imagino que Paulo está dizendo.
nós devemos viver todos os nossos relacionamentos e responsabilidades atuais, tendo em mente que todas as coisas são passageiras, pois o reino de Deus e a sua nova criação já teve início, e isso deve ser a nossa prioridade. É por isso que Mateus 6,33 diz: busque em primeiro lugar, o reino de Deus. O cristão pode casar, experimentar as alegrias e tristezas da vida, pode fazer negócios, porém sempre se lembrando de que todas as coisas são temporárias e que somente o reino de Deus é a realidade final e permanente. Os que se casam devem lembrar-se de que na ressurreição as pessoas não se casam nem são dadas em casamento, mas são como os anjos do céu. Os que choram, e talvez alguém esteja chorando neste momento, chorando lá no seu coração, os que choram devem lembrar-se de que Jesus, Deus, enxugará dos seus olhos toda lágrima no reino. Os que se alegram hoje devem se lembrar de que no futuro o Senhor nos mostrará os caminhos da vida. Junto do Senhor, sempre há a mais profunda alegria. Ao seu lado estão os prazeres da sua eterna presença, como diz o Salmos 16:11. E os que fazem negócios devem se lembrar que habitarão novos céus e nova terra. Os prazeres desta vida, a beleza da sua casa, a potência do seu carro, os seus diplomas, não farão o menor sentido diante daquilo que nos aguarda na eternidade. Isso a gente chama de desapego. A gente precisa desapegar deste mundo, desmamar desta vida. O desapego das coisas desta vida nos liberta. É libertador. O cristão é marcado pela eternidade. Portanto, ele não está debaixo do poder dominante das coisas que definem a existência dos outros. Algumas pessoas são definidas por aquilo que têm. São definidas pelos seus títulos, pelo poder que exercem. Para nós cristãos, tudo isso é lixo. Isso numa perspectiva escatológica. Paulo está dizendo que o casamento e os outros aspectos da vida, como chorar, alegrar, comprar, consumir, tudo isso deve ser visto do ponto de vista do reino de Deus, cuja importância transcende todos os outros compromissos. Versículo 31, segunda parte, já falei desse texto. Este mundo, como está agora, não vai durar muito. Você acredita nisso ou não? O mundo, eu peguei esse mesmo versículo, várias traduções. Veja só, Bíblia Viva. O mundo em sua forma atual, bem depressa se acabará. Nova Versão Internacional. A forma presente deste mundo está passando. Nova Versão Transformadora. Este mundo, como conhecemos, logo passará. E a minha versão predileta, porque foi nesta versão que eu decorei este versículo na revista atualizada, a aparência deste mundo passa. A aparência deste mundo passa. Vamos falar todos juntos essa última versão aí? Vamos lá? A aparência. Muito bem. Então, esse versículo pode ser traduzido como está passando. Este mundo está passando. Está escapando. Está indo embora.
É como um ator que passa de um lado para o outro do palco e se esconde atrás da cortina. Este mundo está passando. A palavra, este mundo passa, tem uma palavra aqui que é esquema, no grego. Não é apenas a forma visual, mas tem a ver também com a essência deste mundo. Este mundo, em sua essência, ele está passando. Embora Paulo não diga expressamente nesta passagem, é claro que este fim vai se seguir de um novo começo, novos céus, nova terra, ressurreição dos mortos, recriação do mundo, uma novidade extraordinária. A fé cristã define-se à luz dessa escatologia, meus irmãos. Para entender a nossa fé, nós precisamos entender isso que eu estou falando aqui agora. A certeza do fim de todas as coisas e a vinda, o advento de uma nova criação. Diante da perspectiva do fim, o que importa é exercitar a arte do desprendimento. É tolice, meus irmãos, é tolice nos apegarmos a um mundo efêmero, passageiro, um mundo fútil, que escapa das mãos de quem procura segurá-lo. O mundo escapa pelos nossos dedos. Os valores deste mundo escapam pelos nossos dedos. Cedo ou tarde, o ser humano será radicalmente desapropriado deste mundo. Eu serei desapropriado deste mundo. Você será desapropriado deste mundo. O valor das coisas se tornam relativos. E aí surge o fantasma do absurdo. Há uma escola filosófica, o estoicismo, que valoriza a virtude. O maior valor para um estoico é ser virtuoso. Até algumas frases de estoicos: a virtude é suficiente para a felicidade. Se você cultivar a virtude, você será feliz. E ela é suficiente. Você não precisa de mais nada para ser feliz. Busque a virtude. Eles também dizem: um sábio é imune ao infortúnio. Uma pessoa sábia não se deixa atingir pelos problemas, pelas crises, pelas dificuldades deste mundo. Bom, liberdade é a capacidade de nos distanciarmos destas crises, desses valores e cultivarmos a serenidade. E o apóstolo Paulo parece que tinha um certo nível de estoicismo, pois também Paulo prega a indiferença da pessoa em relação às coisas deste mundo. Lembra de 1 João 2,15? Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Ou o que diz o Eclesiastes: é ilusão. É ilusão, diz o sábio. Tudo é ilusão. Ou como diz o salmista: como é curta a vida que me deste. Diante de ti, a duração da minha vida não é nada. De fato, o ser humano é apenas um sopro. É assim que nós somos. Ou o Salmo 144, o ser humano é como um sopro. A sua vida é como a sombra que passa. Bom, concluindo. Nós somos atraídos, magnetizados pelos milhares de prazeres desta vida. Prazeres que são temporários.
fugazes. E muitas vezes a gente acha que a vida se resume a isso, a ter prazeres. Sempre a gente está incomodado achando que não temos o suficiente. Eu não tenho o suficiente. Os meus cachorros lá em casa, eles são felizes sempre que o estômago está cheio. Deu comida para eles, é comer e dormir. Meu cachorro lá nunca me falou assim, poxa, eu podia morar numa cama melhor. Aliás, a gente põe para dormir em cobertores velhos para eles, não compra cobertor novo. E eles estão felizes. Agora nós achamos que precisamos mais do que alimento e bebida para sermos felizes. A gente precisa de tanta coisa para ser feliz e não somos. Ah, se eu comprasse um carro novo, puxa, eu ia ficar com ele o resto da vida. Daí uma semana já está cobiçando o carro do lado. Nunca está feliz. Nós nos apegamos muito a nós mesmos, às pessoas ao nosso redor, às condições. Não, eu estou bem empregado. Nos apegamos a isso. Ou às coisas que estão próximas. Olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Nós ficamos apegados àquilo. Gente, nesta vida, nada pertence a nós. Quando nós partirmos deste mundo, deixaremos para trás tudo aquilo que possuímos. Eu já presenciei em funerais, família brigando no funeral, sobre quem vai ficar com isso ou quem vai ficar com aquilo. Então, quando você morrer, meu amigo, já era. Vamos pegar seu carro, usar sua poupança, tudo, já era. Nós precisamos nos conscientizar de que nesta vida, nada tem o poder de nos proporcionar nenhuma felicidade duradoura. Nós temos momentos de felicidade. A vida é impermanente. Tudo muda o tempo todo. Você não é hoje o que era ontem. Você já mudou. Você não é mais a mesma pessoa. Quer ter certeza disso? Pega uma foto sua de 20 anos atrás. Já viu aqueles álbuns de casamento? Dos pais, dos avós. Olha, que roupa ridícula. Olha como era bonito. Olha. Então, se você não acredita que a vida é impermanente, pense nisso. Aqueles que são aposentados, olhem para a sua carteira de trabalho, você não usa mais, e fica vendo lá quantos empregos você passou. E vai ver, puxa, quanta expectativa, quanto sofrimento, quando fui mandado embora, quando entrei no novo emprego, quanta desilusão, quanta alegria, quanta coisa aconteceu. A vida é impermanente. As flores, olha aqui que flor bonita, são um exemplo muito bom de impermanência. Hoje elas estão parecendo lindas, mas depois de algum tempo e algumas semanas, como é que elas estarão? Então, elas são um ótimo exemplo da impermanência da vida da gente, porque elas murcham muito rapidamente, passam a cheirar mal. Por que você nunca chorou quando uma flor murchou? Alguém aqui já chorou porque a sua flor murchou? Eu nunca chorei. Olha que eu gosto de flor. Né? Porque nós sabemos que uma flor é impermanente. Essa flor que está aqui, a gente não espera que ela fique aqui o restante do ano. Não vai, a gente sabe. É algo absolutamente normal. Né? Mas por que a gente chora quando perde o emprego, quando somos diagnosticados com uma doença, ou quando morre
alguma pessoa próxima. Sabe por quê a gente chora? Porque a gente não pensa na impermanência. Tudo muda. Eu não estarei aqui para sempre. Seu marido, sua esposa, seu filho, seu emprego, não estarão aqui para sempre. Tudo muda o tempo todo. Amanhã começa uma guerra lá com o Paraguai. Acho que estamos aqui na Vila Alpina voando foguete assim. Já pensou? Tudo muda, sei lá. Como na pandemia, quem esperava a pandemia? Essa coisa, essa mudança tão radical na nossa vida. Nós esquecemos, irmãos, que tudo passa. A vida é curta. E quanto maior o apego, maior será o sofrimento vivenciado. Quanto mais você está apegado a alguém, ou a algo, ou uma posição, mais você vai sofrer. Então, vamos nos livrar do apego. Nós tendemos a imaginar que a infelicidade está fora de nós. Puxa, se eu tivesse aquilo, eu seria feliz, mas ela está fora de mim. Eu não consegui ter aquilo, ou ter isso, é por isso que eu sou infeliz. Eu não passei no concurso, eu não consegui aquele emprego, por isso eu sou infeliz. Eu não me casei, por isso eu sou infeliz. E essa infelicidade, ela está baseada em uma coisa que todos nós experimentamos. É que nós não conseguimos apreciar aquilo que nós temos. Está terminando. A gente não consegue. Você valoriza o que você tem? A sua casa, a sua esposa, o seu marido, o seu cachorro, o fato de ter podido vir aqui, o fato de estar chovendo. Você consegue apreciar isso? Ou você só está pensando naquilo que não tem? Naquilo que vai lutar para conseguir? Quanto mais nós temos, mais medo a gente sente, até que a nossa vida seja atingida, afligida pela infelicidade. Nós podemos ter grande quantidade de bens, mas nós não podemos usufruir de tudo. Não importa o quão rico você seja, você não pode comer 4 ou 5 refeições por dia, mais do que isso. Não importa quantos quartos tem a sua casa, você só pode dormir em um, e numa cama. Se você mudasse de roupa 3, 4 vezes por dia, o que as pessoas iriam pensar de você? Então, eu deixo um conselho final. Basicamente, viva como se o seu tempo fosse curto. Viva como o seu tempo fosse curto. Você pode falar, pô, pastor, que papo mais esquisito, falar só de impermanência, tudo vai acabar. Vai. Mas sabe que tem um lado muito positivo nessa impermanência? Você pode estar passando por um momento difícil, mas ele também vai passar. Não importa o que você está passando, a doença, o problema familiar, o problema financeiro, vai passar. Salmo 35. O choro pode durar a noite toda, mas de manhã ele nos devolve a alegria. Viva sob uma perspectiva escatológica. Viva pensando na sua visão do reino de Deus, da consumação. Não viva como se estivesse aqui para sempre. Pense no tipo de pessoa que você se torna. Pense naquilo que você vai poder levar para a eternidade. E o que você vai levar para a eternidade? Você vai levar você.
os seus pensamentos, as suas obras, isso você vai levar. O restante não vai levar nada. Viva na perspectiva da volta de Cristo, o final da história, quando tudo vai ser infinitamente melhor. Eu espero que esta palavra possa ajudá-lo a viver melhor e de acordo com a vontade de Deus. Amém?